Fala profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia e hoje nós vamos ver como criar uma planilha de cálculo de hora extra do zero, observando as boas práticas e também criando um relatório para saber, por exemplo, qual é o setor da empresa que está tendo mais hora extra, está pagando mais, está tendo mais custo aí com horas extras, beleza? Isso de forma bem tranquila, bem simples, tá? Eu vejo muita gente aí com dificuldade na hora de criar planilhas do zero, né? Na hora de, se embolando aí na hora de criar a fórmula, enfim. Tá? E aí acaba recorrendo a planilhas prontas na internet, né? Porém, a gente sabe que cada empresa, uma empresa tem uma especificação diferente, né? Algo diferente ali no dia a dia, e a pessoa precisa alterar e não sabe muito bem como alterar, pois não foi ela que criou, enfim, hoje a gente vai acabar com isso aí, beleza? A aula tá bem legal, tá bem interessante. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é colocar os nossos dados aqui, tá? E aí já começa um dos primeiros problemas na hora das pessoas criarem as suas planilhas, né? Que eu vejo muita gente fazendo isso daqui, ó. Então, por exemplo, o nome, o departamento e o salário, por exemplo. Ó. E aí, colocando os funcionários aqui para o lado, né? Então, funcionário 1, funcionário 2, funcionário 3, assim sucessivamente, tá? Isso é um grande erro, né? Nossos dados, nesse caso, seriam criados para o lado, né? Teria uma limitação muito grande, né? Tanto na quantidade de funcionários e também na hora de criar relatórios. Teria problema aí na hora de usar a tabela dinâmica, por exemplo, tá? Realmente não é o correto. O correto a ser feito é sempre colocando os seus dados crescendo para baixo, tá? O título, né, colocando o cabeçalho e os dados crescendo sempre para baixo. Você tem uma série de recursos aí muito melhores, tá? Então, uma boa prática aí. Então, ó, vou colocar aqui em cima, ó, o nome, o departamento, o salário, tá? E aí uma outra questão aqui que muita gente tem dúvida, né, é o que colocar, né, o que de dados ela vai precisar, tá? Então, é muito importante você saber qual é o objetivo principal da sua planilha, tá? E aí focar nesse objetivo principal. No nosso caso aqui, é um cálculo de hora extra, né? Então a gente já sabe que a gente vai precisar de dados que a gente consiga efetuar a fórmula da hora extra, né? Então, por exemplo, aqui o salário é um deles, né? A hora extra é em cima do salário. Eu vou precisar também das horas bases do mês, ó. Horas do mês, hora base, né? Então 180 horas, 220 horas, enfim. Então eu vou precisar, então eu já sei que eu preciso colocar ali, tá? Um outro fator aqui, por exemplo, foi o departamento, né? A gente sabe, a gente falou logo no início que a gente ia criar um relatório por departamento. Então fica meio que implícito ali que eu vou precisar, né, dessa informação. Então eu coloquei aqui também o departamento, beleza? Então depois do salário e hora extra eu vou colocar aqui, ó, o 50%, indicando que nessa coluna vai entrar a quantidade de horas, tá, que o funcionário fez a 50%, beleza? E ao lado o valor a pagar, ó, valor a pagar de hora extra, tá? E aí vai variar, né? Se você quiser outros relatórios mais para frente, né? Você vai colocando outras opções ali, né? A hora extra 100%, você vai incluindo depois, tá? Você pode criar de acordo com a sua necessidade, beleza? Então, aqui eu vou colocar, né, o nome do funcionário, por exemplo, aqui Joaquim. O Joaquim é do departamento de TI, né? O salário do Joaquim, um salário fictício aqui de R$5.000. E a quantidade de horas do mês, né? Vou colocar aqui 220 horas, né? Quantas horas esse funcionário fez? Ele fez 50 horas, né? Perdão, ele fez 5 horas no mês, tá? Ao percentual de acréscimo, o fator de acréscimo a 50%, tá? Então, beleza. Como é que seria aqui o cálculo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui no valor a pagar o igual. E aí, como é que seria o cálculo, né? Seria o valor do salário hora dele, né? Vezes a quantidade de horas que ele fez. Primeira coisa que eu preciso saber. Então, a primeira coisa que eu preciso é achar o salário hora dele. Então, como é que eu acho o salário hora dele? O salário do mês dividido pela quantidade de horas. Se eu der Enter aqui agora, ó, eu vou achar quanto vale uma hora dele, né? Quanto vale uma hora no mês desse funcionário, tá? Feito isso, eu sei que ele fez 5 horas, né? Então, eu vou multiplicar uma hora dele por 5, né? Pelo esse campo aqui.
Então, ó, eu vou voltar aqui na minha fórmula e vou acrescentar aqui. Ó. Então, isso tudo vezes a quantidade que tiver nesse campo aqui. Nesse caso aqui é o 5. Né? Então, adicionei ele. Se eu der Enter agora, ele multiplicou. Pegou a hora, o salário hora dele, multiplicou pela quantidade de horas extras que ele fez. Mas a gente sabe que não é só isso. Né? A gente sabe que tem o fator de acréscimo, né? Que no nosso caso aqui é de 50%. Tá? Então, eu preciso incluir mais um item na nossa fórmula. Tá? Então, eu vou dar um clique aqui. Ó, e para não ter problema, eu vou isolar todo esse cálculo aqui. Ó, vou colocar um parêntese ali para isolar o cálculo. Porque a gente vai precisar somar mais 50%. Né? E é mais 50% de quê? 50% desse primeiro valor que ele achou. Né? Então, como é que eu faria aqui? Ó? Então, mais... Eu poderia aqui colocar os 50%, assim, ó, 50%, tá? Dessa maneira aqui. E multiplicar pelo valor do salário hora vezes a quantidade de horas. Que seria esse primeiro cálculo aqui. Então, eu iria repetir aqui vezes, né, todo esse cálculo aqui, tá? Só que no nosso caso aqui, ó, eu vou fazer algo melhor. Eu não vou colocar esse fixo aqui, 50% fixo. Eu vou pegar justamente aqui do cabeçalho, tá? Por quê? Porque se amanhã depois eu tiver de mudar, eu não quero 50%, eu quero fazer o de 100%. Eu não vou precisar mudar linha por linha, tá? Eu altero só aqui de 50 para 100 e a minha planilha já está pronta para o cálculo de horas de 100%, tá? Então eu vou usar esse macetinho aqui, eu vou pegar esse de cima aqui, tá? Então mais 50%. 50% de quê? Então vezes, né, o salário dividido pela quantidade de horas do mês vezes a quantidade de horas que ele fez, né? Então ele vai somar isso tudo aí, tá? Então eu vou dar Enter, ó. Só que antes de dar Enter é o seguinte, ó. Repare que eu coloquei aqui, ó, o C6, né? Dividido pelo D6, né? Isso quer dizer o quê, ó? Essa linha aqui, ó, né? Se eu tiver um outro funcionário embaixo, né? O C6 aqui ele tem que ser o quê? O C7, né? Porque ele vai pegar do segundo funcionário. O D do funcionário de baixo, o D7. O E7, né? A única coisa aqui que não pode variar, ó, é justamente os 50%. Ó. Ele sempre vai pegar os 50% do cabeçalho. Então eu preciso de alguma forma dizer isso para o Excel. Quero dizer, Excel, beleza, quando eu puxar a fórmula para baixo, você vai variar ali o número da linha, né, para pegar o de referente a cada funcionário. Só que no caso dos 50% aqui, eu não quero que você faça isso. Então, para que o Excel saiba disso, eu vou chegar aqui no E5, ó, e vou travar o E5. Como é que eu travo o E5? Seleciono e aperto o F4. Tá? Então, dessa maneira, ele vai andar para baixo, né, linha por linha, tá? Somente o E5 vai sempre ler os 50% aqui de cima. Beleza, pessoal? Então, ó, vou dar Enter e ele vai calcular aqui para mim. Vamos ver se está certinho o nosso cálculo. Ó. Vou chamar aqui a calculadora, ó, e vou fazer o seguinte, ó, salário, 5 mil, dividido por 220, né? Ele achou o salário hora, vezes 5 horas, e achou o valor de horas extras. Só que a gente sabe que tem que acrescentar isso a 50% disso aqui. Né? Então, ó, eu vou colocar aqui em cima para a gente não esquecer o valor dessa hora. Então, 113,63. 113,63. Então, eu preciso encontrar 50% disso aqui para somar. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, vezes 50 dividido por 100, né? 50%. E aí a gente sabe que 50% desse valor é 56,82. Vou colocar aqui, ó, 56,82. E agora eu vou somar esses dois valores, que tem que dar o valor a pagar aqui, ó, tem que ser igual. Se tiver igual, é porque está certo, ó, beleza, tá? Então 170,45, beleza? Então o nosso cálculo está certinho e aí eu posso agora colocar os demais funcionários, tá? Só que aqui é o seguinte, se eu colocar um segundo funcionário aqui, ó, Manuel, departamento de contabilidade, por exemplo, o valor ali de 6 mil, valor fictício,
180 horas, por exemplo, ele fez 3 horas extras. Se eu der um tabzinho aqui, ó, repare que ele não vai calcular o valor a pagar, né? Para isso eu teria que o quê? Eu teria que arrastar a fórmula aqui para baixo. Se eu tiver 100 funcionários, eu tenho que ficar fazendo isso, né, 100 vezes, ou colocar todos os funcionários e depois arrastar tudo para baixo. Eu não quero isso, né? Eu quero uma forma mais simples. Existe uma forma mais simples para isso? Existe, tá? Então, para isso eu vou colocar os nossos dados em formato de tabela. Pessoal, é muito importante se trabalhar com dados em tabela, tá? Destrava uma série de possibilidades. A gente já vem falando aqui no canal sobre isso, tá? Vários vídeos, né? É muito importante que você coloque isso no seu dia a dia, implemente isso no seu dia a dia, tá? Sempre que for trabalhar ali com uma basezinha de dados, sempre colocar em tabela. Como é que eu faço isso? É difícil fazer isso? Não, é só vir aqui, ó, selecionei meus dados ali, coloquei em alguma região que tem meus dados, vou vir aqui em inserir e vou vir aqui em tabelas, ó. Repare que ele já encontrou essa regiãozinha onde tem as informações. Ele me pergunta se meus dados têm cabeçalho, já vem marcado aqui que sim, né? Vou dar OK, ó. Beleza? Então repare que ele já colocou numa forma já diferente, né? Mas um pouco mais elegante, né? Então, eu tenho uma série de opções aqui. Se eu der um clique aqui em cima, a gente vai ver que ele habilita essa guia aqui, ó, chamada Design. Aqui nessa aba, nessa guia Design, eu tenho uma série de opções, tá? Como incluir linha de totais, tá? Inclusive, inserir uma segmentação de dados, que é algo muito interessante, tá? Tem vídeos no nosso canal aqui falando sobre segmentação de dados, muito bom, aconselho, tá? Que vocês assistam essas aulas, tá? E uma coisa muito interessante aqui é que eu consigo nomear esses dados, né? Então eu consigo colocar aqui, por exemplo, ó, HE. Então vou dar Enter e essa região aqui agora, independente do tamanho que ela tomar, né? Ela vai ser sempre reconhecida como HE. Então se eu tiver em outras planilhas, por exemplo, ó, estou em outra planilha aqui e aqui eu colocar, ó, HE, né? Repare que ele trouxe aqui, ó, HE. E aí eu tenho, ó, se eu der um HE e colocar entre colchetes aqui, eu tenho todas as informações ali. Então, por exemplo, departamento. Ó, então trouxe ali o departamento e tudo mais. Beleza? Entre outras coisas, tá? Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas fica a dica aí, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou incluir um outro funcionário, tá? Manuel, contabilidade. O salário dele é 6 mil, que a gente havia falado, 180 horas no mês. Vou dizer que ele teve 3 horas extras e vou dar Enter. Repare que ele já calculou, né? Eu não precisei ficar arrastando para baixo. Eu incluí um terceiro funcionário. André, setor de TI também. O André ganha 4 mil, por exemplo, 220 horas. E ele fez 4 horas extras. Ó. Vou dar um tabzinho e ele já encontrou ali a fórmula, então ele entende em formato de tabelas, que é onde eu tenho, na coluna onde eu tenho fórmulas, né, ele vai colocando isso para baixo para mim automaticamente, tá? Então é uma boa prática aí, né, que é uma mão na roda, beleza? Agora nós vamos criar, né, o nosso objetivo principal já foi concluído, agora nós vamos criar o nosso relatório, né, de forma bem simples também, tá, pessoal? Vamos usar a tabela dinâmica, que é uma outra ferramenta que todo profissional contábil precisa utilizar no seu dia a dia, precisa dominar e utilizar no seu dia a dia, tá? Como é que eu faço isso? Bem tranquilo também, vou vir aqui em inserir, vou vir em tabela dinâmica. Então ele vai usar aqui o HE, que é justamente a minha região onde eu tenho dados ali, tá? E ele pergunta o seguinte aqui, ó, você quer criar uma nova planilha para colocar a sua tabela dinâmica ou você quer usar a tabela dinâmica numa planilha já existente? Então, por exemplo, eu poderia colocar a minha tabela dinâmica, o meu relatório aqui nessa região, tá? Só que eu não quero, eu quero criar uma nova planilha. Isso, inclusive, é uma outra boa prática na hora de você criar planilhas, que é separar os dados dos seus relatórios, tá? Dado é dado, relatório é relatório, tá? Então, inclusive você pode esconder os seus dados ali para não ter alterações indevidas, o usuário não efetuar alterações indevidas, tá? E afetar ali os seus resultados, tá? Então é interessante que você sempre separe, tá? Que seus relatórios fiquem isolados para evitar problemas, tá? Então eu vou colocar aqui uma nova planilha, vou dar OK
E ele criou aqui, ó, uma outra planilha e aqui eu consigo ver o meu cabeçalho lá. Para criar um relatório bem simples, por exemplo, eu quero um relatório que ele me mostre os departamentos. Então, ó, eu vou dar um clique aqui em departamento. Ele já resumiu. Eu tenho, por exemplo, o departamento de TI aparecendo 2 vezes lá, ele colocou apenas uma vez aqui, porque é justamente um resumo, né? Porque ele vai trazer os meus dados resumidos, tá? E agora eu quero saber, por exemplo, a quantidade de horas que cada departamento gerou. Então eu vou dar um clique aqui, ó, 50%, prontinho, tem ali o meu resumo, meu primeiro relatório. Eu posso passar isso para o meu gestor, né? Saber qual é o setor que está tendo mais horas extras na minha empresa, né? Saber depois o motivo disso, enfim, tomar uma série de decisões a partir do meu relatório, né? Tá aí uma das importâncias de ser relatórios, né, consistentes, tá? Aí digamos que o nosso chefe falou assim, ó, beleza, você colocou a hora, só que eu quero também o valor, quero saber quanto que foi gasto, quanto gerou de custo para a empresa, né? Usando a tabela dinâmica, olha como é simples, é só vir aqui e colocar, ó, valor a pagar. E ele já incluiu aqui o valor de cada setor. Se eu tiver de tirar, não quero mais a quantidade de horas, quero só o valor mesmo. Só desmarcar aqui, ó, o campo de horas, ele fica só o valor, tá? Mas fica aparecendo essa parte aqui do lado? Não, se você der um clique aqui fora, ó, o teu usuário não vê, tá, a tabela dinâmica, beleza? Se eu quiser alterar alguma coisa, é só vir clicar aqui em cima, tenho acesso à tabela dinâmica novamente, aos campos da tabela dinâmica novamente, e aí eu posso inserir, tirar, incluir, tá? De acordo com a minha necessidade. Posso estilizar aqui, por exemplo, ó, os valores aqui, né, não estão formatados. Como é que eu faço para formatar? Vou dar um clique no botão direito aqui, ó, formatar células, coloco aqui em moeda, o contábil, enfim. E aí tem os meus dados, tá, já estilizados, ó. Moeda, beleza. Beleza, galera, nossa planilha já está pronta, tá? Só que eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão muito importante, tá? Que causa muita confusão, geralmente, quando se trabalha com horas extras, tá? Que é o seguinte, ó. Aqui esse campo, né, e a fórmula, ela foi feita para receber valores inteiros, tá? Se eu quiser trabalhar com valores quebrados aqui de horas, por exemplo, 5 horas e 30 minutos, né? Então eu recebi a informação que o funcionário fez 5 horas e 30 minutos. Então eu não posso chegar aqui, ó, e colocar 5,30, porque senão os meus dados vão estar incorretos, tá? Esse cálculo aqui está incorreto. Eu preciso converter esse 30 aqui para minutos de fato. Para isso eu teria que pegar os 30, né, o valor quebrado, e dividir por 60 para converter para minutos, beleza? Então seria assim, ó, por exemplo, 30, ó, eu teria que colocar 30 dividido por 60 minutos, né, que daria 0,5. Aí ó, aqui eu teria que colocar 5 horas e 5, né? E aí sim seria o equivalente a 5 horas e 30 minutos, tá? Mas eu quero fazer uma planilha que já entenda isso, que o usuário não precisa ficar convertendo, tá? Então, para isso, a gente vai precisar criar mais colunas ali. Existem outras formas. Para facilitar, eu aconselho que você crie uma outra coluna. Vamos fazer isso na prática também? Vamos ver os dois casos, tá? Então, lembrando, ó, do jeito que está aqui, se eu for trabalhar com essa planilha aqui, eu tenho que lembrar, se eu for trabalhar com minutos, antes de jogar os minutos aqui, converter, tá? Então, é muito importante isso. Agora, se eu quiser uma planilha que já venha, que eu já não precise converter nada, eu coloque ali 5 minutos, 5 horas e 30 minutos, né? Vamos ver agora. Então, eu vou, para facilitar a gente, ó, fazer uma cópia dessa planilha, tá? Vou vir aqui com o botão direito e vou vir em mover ou copiar. Vou marcar aqui criar uma cópia e vou clicar em mover para o final. Beleza. Vou renomear aqui, ó, horas extra, tá? 2, beleza?
E aqui, ó, que tipo de alterações eu preciso fazer aqui para ficar elegante, tá, pessoal? Eu preciso colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou criar vou criar do outro lado aqui, ó. Vou clicar aqui nessa coluna, vou apertar o Ctrl mais, tá? Ctrl mais, e ele criou mais uma coluna aqui. Aqui eu vou colocar os minutos, beleza? Os minutos, ó. Minutos. Então aqui eu vou colocar as horas e aqui eu vou colocar os minutos, tá? E aí eu vou precisar alterar aqui a minha fórmula, beleza? Eu vou precisar alterar a minha fórmula. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Até esses 50% aqui eu vou alterar também. Eu vou colocar aqui horas para não confundir, né? A gente sempre tem que, quando for criar planilha, gente, sempre tem que pensar no usuário, sempre tem que facilitar a vida do usuário, tá? Para não confundir e assim a gente não ter dados errados ali, né? Então, eu optei ali por tirar e aí eu vou colocar os 50% direto na fórmula, tá? Então, ó, vou até apagar essa fórmula aqui, vamos criar uma fórmula do zero, tá? Para a gente ver esse caso que é muito importante. Então, eu vou colocar aqui o igual, tá? O que eu preciso fazer? Salário, tá? Salário dividido por horas base do mês, tá? Só que aqui, ó, eu vou isolar esse cálculo, vou colocar ele entre parênteses aqui, ó, beleza? Então, aqui, nesse cálculo eu achei o quê? O salário hora do funcionário, né? Achado o salário hora do funcionário, né, eu preciso agora multiplicar a quantidade de horas, né? Então, tem que chegar aqui e colocar mais horas, né? Só que eu tenho agora eu tenho agora os minutos, né? Que antes de somar eu tenho que converter. Então, além de somar aqui horas, eu tenho que somar os minutos. Então, eu vou colocar um mais minutos, tá? Só que esse minuto aqui, ó, ele é dividido por 60, tá? Então, aqui eu tenho um cálculo que tem uma prioridade. Então, eu informo, né, colocando o colchete que ele tem que fazer aquele cálculo ali com prioridade, tá? Separado. E aqui também, ó, eu vou colocar, depois que ele, ó, coloquei um parêntese aqui, tá? Eu vou colocar um outro parêntese aqui. O que eu estou dizendo aqui, ó? Estou falando o seguinte, ó, você vai primeiro fazer essa divisão aqui dos minutos dividido por 60, né? O valor quebrado dividido por 60, tá? E depois você soma, e aí eu coloquei eles juntos, né? Depois você soma com as horas. Então, o pessoal colocou ali no campo de horas 5 e colocou ali nos minutos 30, né? Ele vai primeiro dividir os 30 por 60, o resultado ele vai somar com as horas, e aí vai ficar certinho. Depois que ele fizer isso, ele vai somar ele vai multiplicar, né? Aqui, ó, ao invés de somar, né? Seria multiplicar, que aí ele encontrou as horas, né? Ele converteu os minutos, somou com a hora, vai multiplicar com o valor do salário hora dele, vai encontrar ali o valor, tá? Só que lembrando que a gente ainda tem o quê? A gente ainda tem que encontrar 50% desse valor, né? Que tem que multiplicar, então aqui, ó, multiplicar por 50%, e aí para facilitar aqui eu já vou colocar os 50% direto na fórmula. Então, aqui não é vezes, né? Aqui é mais 50%, agora sim o vezes, né? 50% de quê? 50% desse cálculo todo aqui. Então eu posso chegar aqui, ó, e copiar para me facilitar, tá? Então ele encontrou a quantidade de horas e multiplicou pela hora base dele. Agora ele vai somar, né, 50% desse valor, tá? Então eu vou colar ali, né? Acabei não colando aqui, vamos lá. Então vou copiar aqui. Lembrando que tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Eu estou fazendo da maneira que eu acho mais fácil, tá? Para todo mundo entender, tá? Mas eu poderia diminuir ali, talvez essa fórmula, né? Criar alguns recursos ali para ser mais rápido e tal. Só que poderia causar confusão em quem não está muito familiarizado, tá? Então, por isso que eu optei por essa opção aqui. Mas
Se você, olhando aí, você viu, ah não, dá para fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, bacana, tá? Então eu vou dar Enter, beleza? E agora eu vou jogar os minutos aqui. Então, por exemplo, 30 minutos, né? E aí ele calculou aqui certinho, tá? Então, se a gente for fazer o cálculo, ele vai dar exatamente esse valor aqui, beleza? Então aqui é a mesma coisa, se eu jogar os minutos ali, ele vai fazer o cálculo tudo bonitinho ali pra gente. Lembrando que como eu estou em formato de tabela, ele já copiou para baixo a minha fórmula, tá? E aí, se eu não colocar nada, beleza. Se eu colocar os minutos, ele vai converter. Em outras palavras, ele está fazendo aqui, essa fórmula está fazendo exatamente o que a outra fórmula fazia, só que no meio ali, ó, eu estou dividindo os minutos por 60. Eu estou fazendo a conversão, né, dos minutos por 60. Beleza? Somente isso, pessoal. Eu criei essa segunda, essa outra coluna aqui, né? Simplesmente para a gente poder pegar esse valor e dividir e depois somar. Beleza? E com isso, né, a gente tem mais um recurso ali, né, para poder analisar, por exemplo, né? No nosso relatório a gente poderia criar aqui para ver quantos minutos, quantas horas, enfim. Aí a gente fica à vontade. Beleza? Então, espero que tenham gostado, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo, essa planilha abaixo do vídeo, tá? Poderia fazer outras coisas aqui nessa planilha, pessoal. Por exemplo, aqui a gente poderia criar um botãozinho de copiar planilha, tá? Para poder copiar de um mês para o outro, zerando os valores. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal mostrando como faz isso. Eu vou colocar também na descrição para facilitar. Então, vocês podem implementar novas situações. Caso queiram ver outras planilhas sendo criadas, tá? Coloca no comentário, eu gostei, gostaria de ver outras planilhas. Vai ser um prazer a gente estar explanando aí. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Tenha ficado claro para todo mundo. Um grande abraço. Tchau, tchau.